Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Jesus, a Verdade que Liberta, graças a Deus por isso, por essa oportunidade que eu tenho e você também, de ouvir a palavra de Deus, de falar da palavra de Deus, tanto no falar quanto no ouvir, nós nos alimentamos, porque quem fala pode se alimentar também, né? Então veja que a palavra de Deus é o alimento, o pão da vida, o alimento que alimenta a vida espiritual e que nos traz o entendimento para compreender o caminho da vida, o caminho do céu, né? O caminho da salvação. Nos tira do erro para o que é certo, nos tira da morte para a vida, se nós der ouvido, né? Então veja que a palavra de Deus é através dessa palavra que nós nos salvamos, né? E não adianta você querer correr atrás da salvação depois da morte. Então você tem que correr atrás agora, porque quem dá glória a Deus é a pessoa física, natural aqui, né? No sentido, enquanto tem vida, né? O salmista diz que a sepultura não dá glória a Deus, e é verdade. Então depois da morte não tem mais o que fazer, segue-se o juízo. E isso é um versículo que eu sempre falo, que é Hebreus 9, 27, que está ordenado o homem morrer uma vez, vindo após disso o juízo. Então não tem mais intermediário, não tem mais intercessão, não tem mais o que fazer por essa pessoa. Mas aqui estamos para pregar a palavra de Deus. E eu quero que você considere isso. É preciso que você acredite nisso, porque se você não crê, o prejuízo é seu. Então entenda que se você ouvir a palavra de Deus, você continuar ouvindo, e você vai entendendo isso, a situação que você se encontra, e quanto mais você acredita, mais a realidade está diante de você. Ou seja, mais você compreende a necessidade que tem. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu sirvo a Deus, quanto mais eu faço a obra de Deus, adoro a Deus, mais eu compreendo que preciso mais ainda. Então eu vou entendendo, eu vou compreendendo a minha enfermidade, o meu pecado. E assim eu vejo as minhas culpas. E aí eu corro atrás de me livrar disso aí. E o livramento é só pela palavra. A palavra que tem o poder de nos libertar. E não vai esperar que um anjo venha te pregar a palavra, dizer para você, ensinar o caminho da vida, dizer tudo isso aqui. É te explicar o que é céu, o que é reino do céu, o que é inferno, o que é os principados e potestades do mal, o que é o poder de Deus e o poder do mal também. Você não adianta esperar, porque é homem que vai te pregar, vai pregar para você. É homem que vai falar para você. Homem ou mulher, um ser humano, que é usado por Deus ou pelo diabo. Então você vê aí, mas a palavra de Deus é pregada por homem, por pessoas, né? Então, quando você ouvir alguma coisa da parte de Deus, da Bíblia, é um dever você se interessar por isso. Se você não fizer isso, como eu já disse, o prejuízo é seu. Então, eu sempre digo que é um dever de todo homem. Mas não é eu que digo, a Bíblia diz que é um dever de todo homem obedecer ao Senhor, servir ao Senhor, buscar nele, ouvir sua palavra e aprender
né? Então, aprender a imitar Deus, né? Como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores. Como é que eu vou imitar uma pessoa que eu não sei nem o que é que ele gosta, que quer, como é a maneira? Então, eu aprendo isso dentro da palavra. A palavra é de Deus, então eu aprendo com aquelas pessoas que já têm experiência, já são filhos, já são imitadores, né? Aí quando você vai dizer, mas qual é o homem que consegue imitar Deus? 100% não. Mas a gente vai tentando, vai trabalhando em cima disso, né? E o que vale não é a produção, o que vale é a intenção, né? Uma empresa, ela trabalha com vários funcionários, tem vários setores e produz, às vezes, só um tipo de objeto, seja lá o que for, essa produção dessa fábrica, fabrica lá um tipo de coisa, né? E é só aquilo lá, um objeto só, mas é vários setores. Tem gente, vários tipos de profissional, de ajudante, pessoa que ajuda, o dono. Então é assim que funciona o reino do céu também. Jesus diz que a terra boa, onde cai a semente, que é a palavra de Deus, nós somos a terra mesmo, que recebe essa palavra de Deus. Quando ela é boa, que recebe essa palavra, ela produz 30, outros 60 e outros 100%. Então nem todos têm o mesmo desempenho, mas por isso não é reprovado. Você vê que numa fábrica tem vários, numa empresa, qualquer empresa tem vários funcionários, uns com as funções diferentes uns dos outros, mas por isso, porque ele é diferente um dos outros, não são funcionários. Claro que são. Estão empenhados no mesmo propósito. Então entenda que essa fábrica, o certo, a lógica, é para crescer. Essa empresa, fabricando lá seja o que for, e vai crescendo. O que é isso? Vai adquirindo mais funcionários, aumentando a produção. Então aí vai necessitar de mais funcionários. Se isso correr bem, se isso todos trabalhar em conjunto. Então o reino de Deus na terra é assim também. Então para salvar as pessoas, vai acrescentando. O reino do céu vai crescendo na terra. E os responsáveis quem é? Todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Todos aqueles que aceitam o Evangelho como regra de vida. Todos aqueles que querem ser filhos de Deus. Todos aqueles que querem ser herdeiro do reino de Deus na terra. Não tem como ser no céu se no primeiro não for na terra. Então não adianta você querer ser um herdeiro desse reino depois que morre. Não, tem que ser agora. A decisão é agora, para você ver o reino, para você entrar no reino. Então não adianta você querer ver reino depois de morto. Não, é ver agora, que é para trabalhar, exatamente acrescentar almas, que é, como eu falei, acrescentar funcionário nessa empresa. Aí vai crescendo, o reino do céu vai crescendo na terra até chegar aí o número de salvos, que nós não sabemos, ninguém sabe. Por isso que muitos já disseram o dia que Jesus vem e erram. Agora, pelos sinais, a gente vê que já está bem próximo, né? Pelos sinais e que a Bíblia diz desses sinais, né? Então, veja aí que é só para comparar, para você entender. É como qualquer uma empresa dessa que a intenção é crescer. Se organiza os funcionários trabalhando com responsabilidade, com as regras da empresa, corretamente, e vai acrescentando mais funcionários. Então o reino do céu é dessa mesma forma.
o Senhor, o apóstolo Paulo diz que é como que o Senhor rogasse por nós. Nós somos cooperadores dele. Nós somos embaixadores do Senhor. Nós transmitimos a palavra dele, a vontade de Deus. Nós transmitimos através da sua própria palavra e a revelação da palavra, né? Exatamente os mistérios de Deus, o que a palavra diz, esse poder que acompanha a palavra, né? Que reverte o homem de poder para fazer a obra. É como uma empresa mesmo, que você tem aí os funcionários, mas você dá os equipamentos para eles trabalhar. Para eles produzir, a empresa fornece aí a ferramenta. Então, da mesma forma é o Senhor. Entenda isso, pelo amor de Deus. E não fique batendo em homem de Deus aí nas redes sociais. Quando eu digo homem, eu estou falando no sentido homem e mulher, né? Então, não fique batendo nas pessoas de Deus, porque é de quem você precisa para se salvar. A pessoa não entende coisa nenhuma do reino de Deus, que é mistério, é espiritual. Não busca em Deus, porque se não buscar não tem, não vê, não compreende e necessita 100% disso para salvar a sua própria alma e fica jogando os pés numa coisa que ele não sabe o que é. Eu sempre tenho dito que as pessoas que ficam brigando, falando mal dos homens de Deus, fazendo, escarnecendo, perseguindo, aí ele se vê em apuros quando o Satanás entra numa pessoa dele, que aí ele não tem remédio para expulsar o diabo, para expulsar os demônios, se não for a palavra de Deus, o poder de Deus. Aí ele vai entender que existe o mundo espiritual, que existe os príncipes das trevas, os principados do poder, né? Principado e potestades do mal nos lugares celestiais. Existe as astutas ciladas do inimigo, em que nós precisamos do poder de Deus para expulsar. E se não se manifestar, mas mesmo assim, nós já nascemos com esse mal e precisamos, pelo menos, não tem jeito de acabar com isso aí, não tem jeito de eliminar, mas você necessita controlar. E é com o poder de Deus que você vai controlar isso aí. Controlar de quê? Para você não morrer condenado. Você sair da condenação para a salvação e se manter lá. Para se manter, o que é isso aí? É tipo um doente com uma doença crônica que você precisa tomar remédio até a morte. Aí você morre de outra coisa, mas daquilo não morre, que está tomando remédio para controlar aquilo lá. Então você vai morrer, mas não como um pecador, quanto mais. Um pecador que não se livrou do pecado. Um pecador que peca continuamente e tem prazer no pecado. Aí vai para o inferno, é condenado. Mas se você, pela palavra de Deus, você rejeitar esse pecado, você aprender isso, e você controlar com o poder de Deus, você se manter longe desse pecado. E você vai aprendendo a se afastar cada vez mais, se livrar, se limpar. Porque pecado não vai pensar, irmão, que é só você mentir, roubar, matar gente. Não. Pecado já existe na tua carne, é crônico isso aí. Só se limpa pela palavra de Deus, porque o Senhor Jesus te dá essa graça. É isso aí, pelo sangue do Senhor Jesus, nós somos limpos. Então a gente tem que, em primeiro lugar, entender isso aqui. Para dar o primeiro passo, é isso aqui. Então, entendemos aí que sem
o poder de Deus, jamais você é salvo. Sem a graça do Senhor, jamais você é salvo. Então, o que acontece depois de você entender isso e aceitar isso? Viver na palavra de Deus e não por conta própria ou qualquer ensino de homem, como você já aprendeu dos seus pais, está aprendendo e vai aprender, aprende dos professores. Tem nada a ver, é uma coisa humana, terrena, fica tudo aí. Mas quando se trata do mundo espiritual, você tem que aprender a fugir do mal e correr para o bem. E é só a palavra que tem o bem. Quem ensina isso? Você sair, tanto ensina quanto dá poder para tu te livrar. Então compreenda aqui que enquanto você não faz isso, você continua no pecado. Continua condenado. Mas quando você entende isso e aceita essa proposta, aí você significa arrependimento, mudança de caminho, se converter ao Senhor, se converter ao Evangelho. Aí você mudou de caminho. Aí você recebe aí o dom do Espírito Santo e você vai receber um cargo. Ou seja, o que eu quero dizer? Para você entender que estamos falando de empresa, você fechou numa empresa, arrumou um emprego no reino do céu, que não vai ganhar nada, parece não ganhar nada aqui, mas está riquíssimo. Como diz o apóstolo Paulo, como não tendo nada, mas como pobres, mas enriquecendo a muitos. Porque além de você enriquecer, você tem com o que dar para os outros, que é o que nós estamos fazendo aqui, dando palavra de Deus, dando o pão da vida, que é a palavra de Deus, enriquecendo a muitos. Como não tendo nada, mas possuindo tudo, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, que nós encontramos aqui. Romanos, carta de Paulo aos Romanos. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 3, a seguir, que diz assim: porque pela graça que me é dada, ele já está dizendo aqui que foi dado a ele uma porção da graça. E por essa graça você vai recebendo os cargos. É isso aí, é para você entender. O reino do céu, tem hierarquia. Tanto lá no céu mesmo, mas estamos falando da terra, como homem. E Deus, ele vai pela tua vocação. O que você gosta de fazer? Então veja que numa empresa é assim, você vai lá com o currículo, me formei nisso aqui. Eu gosto de fazer isso aqui, então eu estou procurando uma vaga de emprego nisso aqui, porque eu sei fazer isso aqui, eu gosto de fazer, aprendi a fazer. Então você é ficha naquilo lá. Então vai trabalhar naquilo lá, na empresa tem aquelas vagas, você vai procurar onde tem. Então do reino do céu ninguém fica parado, só se quiser. E nós precisamos considerar uns aos outros nesse sentido. Todo mundo está produzindo. Quem está dando o crescimento, quem é? O dono do reino, que é Deus. Quem dá o crescimento, quem faz produzir, quem faz crescer, quem salva a alma. Nós estamos apenas cooperando. Como um cooperador. Então, aqui, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então sabe aquela coisa que a empresa mandou você fazer tal coisa e você vai além daquilo que foi dito para fazer? Não faz até aqui, não vai fazer que eu vou te dar conta. Você vai perder o teu emprego. Então não, eu vou fazer dentro da medida que a empresa me falou. A não ser que eu possa fazer além, mas por bem, no sentido de produzir mais, no sentido de uma coisa que não foi dado para mim fazer, não foi dito pelo dono da empresa, pelo meu encarregado, meu supervisor, mas eu entendi que é para edificar, é para melhorar, é para produzir. Então não dá de eu fazer.
que é o caso do reino do céu. Você pode ter vários dons. Como o próprio apóstolo Paulo tinha vários dons. O que é o dom? É como que seja uma profissão dentro de uma empresa. Então, o dom de cura, dom da palavra, dom da ciência, é assim. Então, você há o dom de língua, dom de profecia. Então, você pode acumular dons, mas você não pode ir além por conta própria. Sem um encarregado, sem um supervisor dizer, você vai fazer uma coisa sem saber se aquilo vai produzir ou vai dar prejuízo. Aquilo vai ser para edificar ou para destruir. Então, nesse caso aqui, que é de Deus, as coisas vêm de Deus, a graça é Ele que dá, a fé é Ele que dá. Quando fala de fé, mesmo nesse sentido de ver, de receber, Hebreus capítulo 12, o versículo 2, quando está falando no versículo 1, que é de uma carreira que está proposta para nós. Mas essa carreira não pode ser para qualquer lugar que tu queira, não. No versículo 2 diz que essa carreira é olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então veja que esse que me dá a fé e que aprova a fé, eu não posso passar dele, passar na frente dele. Porque eu perdo o caminho, não sei para onde é mais. Porque olhando para Jesus, então quando eu estou olhando, meus olhos é na frente, na minha face. Então eu estou vendo ele na minha frente, olhando para Jesus, eu vou nessa carreira. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então veja que você não pode ultrapassar, né? Então veja que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sai desse caminho. Você não pode sair da minha retaguarda aqui, né? Você tem que ficar olhando para Jesus. Então veja aí que ele diz que você não pode ir além da fé que Deus repartiu a cada um. Quando Jesus chegou para o apóstolo Pedro, no dia da morte, no dia que ele ia se entregar para morrer, para matarem ele, ele falou para Pedro: Satanás me pediu autorização para cirandar contigo, fazer contigo como que se peneira trigo, e eu intercedi por ti, ou seja, não permiti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que é? Ele teve que interceder porque, do jeito que o apóstolo Pedro estava ainda, que era antes da morte de Jesus ali, ele estava no naturalzão. Do jeito que ele estava, ele ia para a carne, ele ia para a luta livre. Ele estava confiando só na carne dele. E no mundo espiritual, carne e sangue não serve de nada, não. O apóstolo Paulo, quando fala lá aos Efésios sobre as armaduras de Deus que eu falei agora há pouco, as astutas ciladas do diabo, ele diz: não temos que lutar contra carne e sangue. Que é exatamente, nem entra nesse negócio natural, homem com homem, que vocês vão se matar e não vai valer nada. Então tem que lutar com as armas de Deus, do reino de Deus, contra o reino de Satanás. Se você não buscar nesse reino de Deus essas armas, você não tem nada para lutar. Não tem poder nenhum, mas é nenhum mesmo. Então, quando o apóstolo Pedro ouviu isso, Jesus dizendo isso, que ele intercedeu por ele, para que a fé dele não desfalecesse, que a fé já é passando para esse lado espiritual, que fé é uma coisa que a gente não vê, mas tem uma certeza, não está vendo, mas tem certeza, isso é fé. Você fazer, estou aqui nesse programa, eu estou vendo o quê? Eu estou ganhando o quê? No sentido natural? Nada. No sentido espiritual, sim. Eu estou vendo, eu estou entendendo, eu estou compreendendo que o meu trabalho não é vano, Senhor. Eu sei disso. Então,
Quer dizer, mas o apóstolo Pedro ali estava naturalzão. Aí ele disse: Senhor, eu vou contigo até a prisão. Eu vou contigo até a morte. Pô, Jesus disse: hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Hoje. E provou isso, aconteceu mesmo. Para ensinar a Pedro. Então veja que nós precisamos, não podemos ir além da fé que foi dada a mim. Porque eu entro por minha conta. Depois daí, se eu passar de Jesus, dessa fé que ele me deu, eu passei dele, na frente dele. Eu não vejo mais nada. Eu perdi a batalha. O inimigo me tapeia, me ciranda, mesmo como ele disse, faz o que quer e eu não consigo, não tenho força para vencer. Então nós vencemos o poder do inimigo, nós vamos controlando isso com o poder de Deus. Quando os 70, que foi enviado ali, 70 discípulos, de 2 em 2, Jesus enviou, deu poder a eles para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o reino de Deus. Quando eles voltaram, disseram: em teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Eles estavam alegres, porque fizeram a obra. E Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Então, caindo do céu, o que é isso? Perdendo o reino de Deus. Ele estava igual um raio, que é a energia pesada. Mas o de Deus é maior. É como que ele dissesse isso. O poder de Deus que criou ele é muito maior, claro. Eu via Satanás caindo do céu. Significa perdendo para o céu. Para o reino de Deus, para o poder de Deus. Como um raio. Aí depois ele diz que eu vos dou poder. Eles ficam sabendo disso. Porque o perigo é você pensar que o poder é teu. É tu que tem poder. Nesse sentido tem nada. O risco do homem é esse: eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, disse Jesus nessa mesma hora. Então veja aqui que eu não posso ir além da fé que foi me dada pelo próprio Jesus. Ele só me dá na medida certa. Então eu vou tendo, quanto mais eu vou fazendo isso, essa obra, que entenda, nós estamos dentro dessa fábrica, dentro dessa empresa, produzindo alma para o céu. É como que seja assim, para você entender só. E quanto mais eu faço isso, mais aprovado eu sou. É como uma empresa mesmo, vai classificando. Ah, pai, tu entende disso aqui também? Tu gosta disso aí? Gosto. Então tu vai para aí, eu já vou te pagar um salário a mais aí, para tu cuidar aqui. Do mesmo jeito é Jesus, ele vai te dando mais fé. Quanto mais você faz, mais fé tu tem. Mais confiança em tudo. Mais crença, né? Aí ele diz aqui no versículo 4: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, você sabe disso, né? O teu corpo tem vários membros, nem todos têm a mesma operação. Eu estou vendo aqui com meus olhos, aqui a câmera, e eu estou falando com a minha língua, com a minha boca, eu estou mexendo com as minhas mãos, né? Estou lendo aqui a palavra com os olhos, né? Estou ouvindo o que estou dizendo aqui com meus ouvidos. Então, as operações dos membros, né? E vários membros, né? Nem todos têm a mesma... Nem todos os membros têm a mesma operação. Versículo 5. Assim nós que somos muitos, somos um corpo, um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. O reino é um só. A empresa, colocando aqui de novo a comparação, a empresa é uma só.
Nós todos da empresa vivemos vendendo aquele objeto que nós estamos produzindo. Nós estamos vivendo daquilo, ainda que existe um dono. Do mesmo jeito aqui existe Deus, que é o dono do reino de Deus. Ele é o dono. Agora, e a fábrica também tem o dono, mas nós vivemos de quê? De produzir. Se nós não produzir, estamos fora, perdemos o emprego. Então precisamos entender aqui uma coisa, você precisa se encaixar nesse membro desse corpo de Cristo, que é o reino de Deus na terra. Então não tem outra coisa senão isso aqui. E eu vou aprender a trabalhar como? Dentro da empresa lá que você vai trabalhar, vai ter lá um contrato que você vai fazer dizendo tudinho, as regras da empresa, é assim. E senão tu sai fora, ou nem entra. Do mesmo jeito é aqui. Eu preciso, para mim entrar nesse reino, para mim começar a produzir nesse reino, para mim achar a minha vida que está lá dentro dele, desse reino na terra, eu preciso me dispor. Eu preciso dizer, não quero. Eu me sujeito a esse evangelho. Eu vou entrar para dentro desse evangelho aqui, eu vou viver esse evangelho, vou trabalhar aqui nesse reino também. Eu vou ser um membro disso aqui, um soldado de Cristo. Eu vou me armar, eu vou me preparar. Então tem ali eu sempre estou dizendo e cabe aqui, Efésios capítulo 4 e o versículo 11. Ele mesmo, quem? Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e mestre. Mestre ensina, que ensina a palavra de Deus, claro. Aí para que isso aí? Ele dá a essas pessoas. Dá o que significa o quê? Fichou na empresa. Esses cabeças, esses supervisores, essas pessoas, esses diretores da empresa. Vamos dizer assim, para você entender o que é que eu estou querendo falar aqui. Desse reino do céu organizado na terra. Que se você não quiser, você fica fora. Se quiser, está dentro. Não é qualquer um. Então, aí no versículo 12 diz, para que é isso que tem essa diretoria? Querendo o aperfeiçoamento do santo. Quem é que quer? Jesus. Se aperfeiçoar os santos, as pessoas, os membros, os funcionários da empresa, para ir para o céu, para morar, para entrar dentro desse reino, para fichar na empresa. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas para que essa perfeição toda? Para a obra do ministério. Para você ser um funcionário nesse reino. Trabalhar para produzir alma para o reino do céu. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para edificação do corpo de Cristo. Dá de entender aqui? Para a construção do corpo de Cristo. O que é corpo de Cristo? Está falando aqui. A igreja. O reino do céu, o reino de Deus na terra, é o corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento dessas pessoas, ou seja, profissionalizar, para você entender no sentido natural. Profissionalizar pessoas para trabalhar para a obra do ministério, trabalhar e produzir para a edificação do corpo de Cristo, para construir o corpo de Cristo, construir os salvos na terra, irmão. E essas pessoas vão morrendo e vão indo para o paraíso, esperar o arrebatamento da igreja. Quando completar o número de salvos, com certeza Jesus vem. Então veja aí, para a obra do ministério, querendo para a edificação do corpo de Cristo.
Aí ele entra no versículo 13 e ele diz: até que todos chegamos à unidade da fé. Uma fé só, que é essa aqui que não pode passar dela. Você sair dela, você está sozinho, não tem Jesus contigo. Não tem poder nenhum, tu está sozinho no mundo. Você não pode enfrentar o mal sozinho. Eu estou falando no sentido de salvação, porque tem as pessoas que vivem no mal aí fazendo, não está nem aí com a palavra de Deus e escarnece de Deus, e muitas vezes esse escárnio não é nem dizendo que Deus é ruim, é pelo contrário. Você fala a palavra de Deus e tudo, mas você não olha para ela aqui para aprender como é que você tem que viver, você tem que mudar para ser imitador de Deus. Aí você está dizendo que é de Deus e não é. No Velho Testamento e tudo, está dizendo isso aí sobre isso. Vocês que diz que é meu povo, mas não me obedecem, vocês não são meu povo. Então veja, aqui em Romanos capítulo 2, Paulo diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Quem é gentios? Aqueles que não conhecem Deus, que não são crentes. É blasfemado no meio dos gentios por causa de vós. Que vocês dizem ensina que é para fazer uma coisa e vocês não fazem. Faz o contrário. Então veja aí, para a obra do ministério, até que, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o versículo 13. Ao conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito, a homem perfeito. Não é Deus perfeito, é homem perfeito. A medida da estatura completa de Cristo. É isso aí. Então nós vamos nos aperfeiçoando. Eu trabalho numa empresa há muitos anos e eu vou mudando de cargo, eu vou aprendendo em várias áreas. Vou ficando perfeito naquele sentido lá. Então aqui também, irmão. E se você não considera isso, como é que você vai dar o primeiro passo? Me diga para mim. Nesse sentido de reino. Se você fala mal de quem está querendo, se esforçando, porque o que vale é o esforço, eu já disse. O que vale é uma boa consciência, um coração, um amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O que vale é isso aí. Essa entrega com a inocência junta aí. Você é inocente em muitas coisas, porque não sabe. Mas você vai aprendendo isso aí. Mas se você não se interessa para entrar nessa empresa, se você não se interessa de entrar nessa escola do Espírito de Deus, como é que você vai aprender? Diga para mim. Nunca vai saber quem é Deus, só vê falar. E muitas vezes você pensa que você, em falar o nome de Deus, todo esculhambado, você está dando glória a Deus. Pelo contrário, você está escarnecendo de Deus. É muito melhor você ficar caladinho. Não entendo disso, não sei como é que é. Deixa eu parar um pouquinho aqui e eu seguir esses doidos aí. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É entender, é conhecer, é imitar. Como é que eu vou imitar uma pessoa que eu nunca vi falar dele? Diga aí para mim. As pessoas que imitam os outros aí, nas redes sociais, nos teatros, eles estudam essas pessoas, os gestos, tudo, a maneira de se vestir, tudo, para imitar. E senão tu está imitando quem? Ninguém sabe nem quem é. Assim é Deus, irmão. Como é que eu vou imitar Deus? Porque eu leio aqui, na palavra. Aí eu vou me adequando à palavra. Aí eu vou ficando parecido com Deus. As pessoas olham para mim e dizem,
Uns ficam zangados. Aquilo é uma ameaça para ele. Mas para outros, e rapaz, verdadeiramente tem Deus na vida, esse cabra aí. Está parecido. Aí você vê que precisa dessa imitação aqui, mas eu preciso aprender. Aí ele diz, né? Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. É isso aí. Um faz uma coisa, outro faz outra. Eu prego aqui, outro prega ali. E assim vai. E Deus vai dando o crescimento. Como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Versículo 6 aqui, Romanos 12. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Ponto. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Profetizar. Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Você cuidar da administração das coisas. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Versículo 8. Ou que exorta, chama atenção com amor, né, para melhorar a coisa. Ou que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. Liberalidade. E o que preside, com cuidado. Aquele que está na presidência com cuidado, né? E o que exercita misericórdia com alegria. Você não pode a misericórdia, mas é triste. Eu estou dando meio... Não, tem que ser com alegria. Para valer as coisas. Então veja aqui que ele fez isso aqui. Ele deu uns para isso aqui. Você vê o apóstolo Paulo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo 24. Eu vou ler o 22, 23 e 24 para você entender aqui como é que o homem anda segundo a fé, segundo o Espírito de Deus. E ele não se domina mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Não sabe. Mas pela fé sabe, né? No final é vida eterna. Mas aqui, versículo 23. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revelar, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Porque as coisas de Deus, principalmente o apóstolo Paulo aqui, era perseguido. E a gente também é, de uma forma ou de outra. Faz pouca coisa por ali, conforme você trabalha mais perseguido é nessa obra. E aí ele disse que sabia que eram prisões e tribulações aqui, que estava esperando ele. Não sabia o que era, mas era isso aí. Aí ele diz no versículo 24: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Então veja aí,
Cumpri com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Então veja, ele precisa fazer essa obra. Você tem necessidade para alimentar o teu espírito, a tua alma e se salvar. Se você tem necessidade de trabalhar, seja em que for, você precisa trabalhar para sobreviver, humanamente falando, para sobreviver, humanamente falando, você precisa também, muito mais que isso, de trabalhar no reino de Deus para alimentar, para salvar a tua alma e o teu espírito. Então, como ele diz aqui, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, nessa vida aqui não tem valor para mim, não. De qualquer maneira vai se acabar mesmo. Então, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para anunciar esse evangelho da graça de Deus. É isso aí. Então, veja aqui, Jesus, ele falou aqui em João 20, Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 20, e o versículo 21, 22 e 23, isso aqui Jesus já ressuscitado, apareceu aos discípulos, e olha o que ele diz aqui, João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 21, e disse-lhes, pois Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então não vá pensar não, mas se Jesus estivesse aqui, tudo bem, mas esse orelha seca aí... Não, Jesus ele disse para nós ensinar, Mateus 28, 19 e 20, os dois últimos versículos ali, ele diz, ide ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passa para o versículo 20, dizendo, ensinai todas as nações as palavras que eu vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está conosco, ele está aqui. Aí você não acredita, só porque está vendo um homem aí, vai ser quem que vai pregar para ti? Você tem que aprender com os homens de Deus, né? Versículo 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Mas não mas foi para os homens lá, não é para vocês, não é para todos, irmão. Todas as pessoas que acreditam no Senhor. Se você for ler a Bíblia, você vai entender isso aí, que está escrito em outros lugares. Aí, versículo 23, olha o que ele disse. E aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes será retido. Ou seja, ele dá poder para nós perdoar os pecados. É os homens que perdoam mesmo. Ora pela pessoa, perdoa os pecados, é perdoado, e a pessoa vai viver dali para trás, ele já está perdoado. Ele vai ter que fugir do pecado daqui para frente, para se manter salvo. É isso aí. Então precisamos entender isso aqui. Aí ele diz aqui, Marcos capítulo 16, e o versículo 15, nós vamos ler até o 20, rapidinho aqui, que acabou o tempo aqui nosso, está quase acabando. Olha aqui, Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 16, versículo 15 até o 20, que diz assim, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, e quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem, todos, aos que crerem. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas.
versículo 18. Pegarão nas serpentes, e se beber de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Disse isso e subiu ao céu. Prossegue, versículo 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhe ter dito, ou seja, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando as palavras com os sinais que se seguiram. Então veja, confirmado. Não tem por que você desconfiar disso aqui. Hebreus capítulo 2. Hebreus, carta anônima aos Hebreus, capítulo 2. E o versículo 3. Versículo, eu vou ler logo do versículo 1 até o 4, que diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e todas as transgressões e desobediência recebeu a sua justa retribuição, permaneceu firme o que os anjos disseram, tanto bem quanto mal. Versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual foi começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos. Então, começando a ser anunciados os evangelhos, aí tem as cartas dos apóstolos. E as obras que eles fizeram, dos apóstolos, né? Então, foi confirmada por aqueles que a ouviram. Como escaparemos nós se não atentar para isso? Versículo 4. Testificando também Deus com eles, pois por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. É isso aí. Então veja aí, irmão, que o Senhor está aí, te chamando para essa obra. Aí você vai querer ou você vai rejeitar? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5, porque, na verdade, João Batista, né? João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. É isso aí. Aqui no versículo 7 e 8, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Então, Senhor, nós somos as testemunhas dele. Nós precisamos se colocar à disposição. Não tem outro jeito de você escapar se você não entrar nesse reino, para trabalhar conosco também. Aí o apóstolo Pedro, a primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 2, e o versículo 9, ele diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso aí. Entre nessa eleição também, para ser eleito um sacerdote do rei, né? Então, se você não fizer isso, você vai ficar de fora. Mas não tem como, não tem outra maneira. Se tivesse, a gente dizia que eu era o primeiro a pegar esse outro caminho. Mas não existe, não. Nós estamos aqui gravando esse programa, mas você acha que é fácil? Não é não, eu queria estar fazendo qualquer outra coisa. No sentido carnal, eu queria fazer qualquer outra coisa e não isso aqui. Mas eu sinto a necessidade, eu preciso. É um dever que eu preciso fazer para me pagar a minha conta. Ou seja, o Senhor Jesus paga a minha conta, a minha dívida. Se eu não fizer isso aqui, eu fico devendo. E não tem com que pagar mesmo. E você também não, ninguém. Então entenda isso, compreenda isso. Compreender no sentido de crer. Acredite nisso e comece a trabalhar também. E a produção é invisível, mas porém real, eterna. Isso é verdadeiro. Que Deus abençoe grandemente. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, por tudo, pela Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor deu a mim, as pessoas que nos assistem agora. Abençoa eles, Pai. Dando principalmente a sabedoria, o dom espiritual, o dom do Espírito, para que eles entendam, compreendam, vejam o reino do céu e se interessem de tal maneira que entre nesse reino e venha trabalhar nesse reino, cooperando com o Senhor, como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ajuda, abençoa, cura, liberta. Meu Deus, prospera cada um. Ajuda em tudo, abençoa em tudo, meu Senhor. E em tudo nós te damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.